Prédio, recepção, elevador ou escadas. Mesas, uma cadeira levemente desconfortável ou talvez muito, um monitor e o seu querido computador. Bem-vindo ao seu escritório. Pode ligar o seu computador e começar a trabalhar. Na América dos anos 90, houve uma grande explosão de filmes que retratassem o cotidiano daquela época. Um dia a dia entediante onde o propósito de todo mundo era apenas ir para o escritório e ficar horas na frente de um computador. Parece o que eu faço. O trabalho que antes era sobre construir prédios e casas passou a ser sobre lidar com documentos e gerenciar websites. Era o sonho americano, um emprego estável e um escritório. Porém, tinha um problema, um grande problema. Era uma rotina muito chata, algo monótono e juntamente com esse grande problema, haviam pequenos problemas. Coisas como a autodepreciação por não saber o que o seu trabalho agregava na empresa ou na sociedade, não saber realmente o valor do que você fazia, ver a si mesmo como um número dentro daquele cubículo, só mais um funcionário, não mudando nada em si mesmo ou nos outros. O fato é que essa trend de filmes teve o seu fim com a chegada de gêneros mais atrativos no mercado, como fantasia, sci-fi, animações e por aí vai. E isso nos leva a 2022, onde o simples homem chamado Daniel Erling Erickson resolveu escrever um roteiro sobre alguém que tem uma rotina chata, um trabalho chato, colegas chatos, que não sabe o próprio valor e que fica horas na frente do computador apertando botões sem saber o real propósito do que faz. Isso te lembra algo? Este homem havia acabado de escrever Severance. Mark S. é um funcionário exemplar, que chega no trabalho e executa sua função sem reclamar ou questionar, assim como todos os seus colegas. A parada é que todos eles têm algum jeito de lidar com a chatice do trabalho. Por exemplo, Dylan é um personagem que é incentivado por recompensas ao cumprir o seu trabalho, mesmo que sejam recompensas idiotas, como grampeadores. Já Irving lida com o trabalho depositando sua fé nos lemas da empresa, como se fosse uma espécie de religião. E Mark, bem, ele já é tão acostumado com o trabalho que não vê necessidade de questionar qualquer coisa. Afinal, é tudo que ele conhece. Até que chega uma nova funcionária e agita um pouco as coisas. Diferente dos outros, Ellie é uma funcionária que se nega a trabalhar. Ela sabe que não queria estar ali e até mesmo quando tenta entender aquele trabalho, logo percebe que é sem sentido e monótono. E é esse tipo de comportamento que os protagonistas daquela trend dos anos 90 possuíam: rebeldia. Eu havia dito sobre os protagonistas levarem uma vida entediante, mas não a parte onde eles preferem arriscar essa vida do que continuar sem valor num trabalho chato. Esses protagonistas buscavam uma certa adrenalina, um jeito de se rebelar contra o sistema, de deixar a marca no mundo ou de apenas ter algum valor fora do escritório. Por isso, um decide criar um clube da luta, outro toma uma pílula para escapar daquele mundo e outro até vira um assassino em série. Todos esses exemplos possuem uma coisa em comum: eles haviam uma vida estável num emprego estável, mas resolveram arriscar tudo para viver algo menos entediante. The Stanley Parable, um jogo de 2013 que resolveu resgatar essa vontade de escapar do trabalho e fez algo absurdo, com múltiplos caminhos, vários finais, alguns tristes, outros felizes, mas seguindo a mesma trend. E apesar do jogo ser uma grande crítica a outros jogos e aos próprios jogadores, querendo ou não, Stanley ainda é um funcionário de uma grande empresa que fica na frente do seu computador apertando botões sem saber para que serve seu trabalho. E o mais intrigante é que ele ficou tão focado nesse trabalho e quando decidiu sair e mudar a sua vida, já não havia mais ninguém, podendo ser interpretado como o medo daqueles protagonistas de desperdiçar a vida inteira no trabalho e todos à sua volta simplesmente desaparecerem. E isso, junto com a vontade de se atribuir valor, causa uma enorme vontade de realmente saírem o quanto antes daquele trabalho para apostarem talvez aproveitar o restante de suas vidas com algum propósito. A problemática é que não dá certo. O sistema é muito forte e se rebelar contra ele não é uma aposta, é um caminho para a cova.
Na maioria dos filmes que abordavam esse tópico, apesar de fazerem mil e uma coisas, no fim, os protagonistas se viam voltando àquela vida monótona. Um belo exemplo sendo o próprio Clube da Luta, onde apesar de todo o esforço de Ed Norton para se rebelar contra o sistema, no fim, ele acaba criando um sistema igualmente ruim. E essa é meio que a lição que todos queriam passar. E o antagonista da trama não é a empresa, e sim o protagonista. E de modo algum, isso é uma mensagem do tipo, se curve diante ao seu trabalho e não faça nada. Pelo contrário, é um grande aviso, um conselho até, para você não fazer merda e sim focar nas coisas que estão fora do trabalho. A não ser que você realmente goste do seu trabalho. Mas acho que a atenção maior vai, sei lá, para sua família, pro seu gato, algum hobby, e não um assalto a banco, sabe? Esses protagonistas viviam uma época calma, e isso levou à monotonia. E essa monotonia fez eles esquecerem as coisas de valor em suas vidas, e a partir daí resolveram se rebelar. Ou melhor, fazer algo interessante naquele cotidiano chato. Mas Severance é diferente. Ele te introduz a todos esses clichês sobre o trabalho repetitivo e rebeldia, mas vai por outro caminho. É com certeza uma inovação no tema. É uma série onde essa rebeldia leva os personagens em caminhos absurdos, assim como Stanley Parable. A questão da valorização do funcionário, o trabalho repetitivo, o fato de ele não saber a sua própria contribuição, o balanço entre trabalho e vida pessoal, isso e muito mais é abordado de uma forma completamente insana. Eu geralmente não ligo de spoiler a mídia que eu apresento, mas confie em mim. Severance é uma série que vale a pena não explicar. Bem, perdão pela demora, esse vídeo era pra ser bem mais curto, porque era só um pensamento e não realmente uma análise, mas vida que segue. Se tiverem algum feedback ou comentário sobre o que foi dito, por favor, comente. A seção de comentários também serve para conversar. E claro, para dar uma ajudinha, mostra pros teus amigos, familiares, teu pet aí, para quem você quiser. Todo mundo é bem-vindo. Muito obrigado por assistir até aqui, se você assistiu, e até o próximo.